Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estão preparados? Não estamos, mas vamos ficar. Não temos outra opção, né? A gente vai ter que ficar preparado. Bem, a Cíntia já me apresentou, mas vamos lá. Eu me chamo Tatiane Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS, e agora eu estou estudando IBS, CBS, Imposto Seletivo. Estudando, porque ainda não sei tudo. Espero saber lá na frente. Na verdade, ICMS ainda não se sabe tudo, né, gente? Quem aí sabe tudo dos tributos atuais? Né? Brasil sendo Brasil, né? Sempre muito complexo. Bem, mas vamos lá. O que é essa reforma tributária, né? O pessoal ficou falando, mas não vai ter a reforma, né? Não vou ver acontecer. Eu era descrente, eu imaginei que eu estaria aposentado. Ainda falta alguns anos, não vai ser por agora, não. Vou ter que encarar a reforma. Até a minha sócia assim, 2033 aí tem toda a migração, que começa o ano que vem, vai até final de 2033. Ela disse, em 2034 em 2033 a gente se aposenta. Eu disse, não, dizem que vai ficar tão bom lá na frente, se vai ficar tão bom assim, daí eu não quero me aposentar. Agora vamos ver, né, nós teremos um caminho um pouco árduo aí pela frente, tá, gente? De 2026, digamos que é mais tranquilo, nós teremos um tempo de adaptação, 2027 começa já a CBS, depois eu costumo falar que de 2029 a 2032 teremos um caos. Vai ser caótico porque teremos ICMS, teremos ISS, teremos IBS, os antigos e os novos juntos. Então ali vai ser um período um pouco conturbado. Mas até lá, né, vamos sofrer aos poucos, até lá a gente vai se acostumando. Dúvidas, como a Cíntia falou, deixa para o final, vai dar mais ou menos aí 1h30 de assunto. Depois eu abro para as dúvidas e espero saber responder, tá? Que a gente não sabe tudo ainda, mas vamos lá. Estamos tentando. Bem, qual é o motivo então dessa reforma tributária? Modificar a tributação sobre o consumo. Então, o que nós falarmos hoje, em nenhum momento será sobre imposto de renda, sobre contribuição social, sobre folha de pagamento. Não tem nada a ver com esses tributos. É os tributos sobre o consumo. E que tributos são esses? ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. Faltou algum? Não, né? ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. São esses aqui, tá? Que a gente vai conversar. Eles que serão substituídos. Então, em nenhum momento falaremos sobre imposto de renda, sobre contribuição social, ok? Ok para todo mundo? Muito bem. Então, a ideia da reforma, não é mais uma ideia, né? É uma realidade, é modificar a tributação sobre o consumo. Simplificar a tributação e as obrigações acessórias. Gente, estamos no Brasil, né? Quando a gente fala em simplificação, eu fico com os dois pés lá atrás. Será que vai simplificar mesmo? Quando eu começar a falar para vocês das coisas que vão ter aí, da reforma, talvez vocês digam assim no final, mentira para nós, tem nada de simplificado aí. Tem nada de simplificado. Agora, se a gente comparar com o ICMS, vai simplificar sim. Vai ficar mais fácil. Mas vamos por parte que vocês vão entender essa parte da simplificação, tá? Obrigações acessórias, hoje tem um monte, né? Tem FD contribuições, tem FD do ICMS, e mais DIME, GIA. Dizem que não vai ter nada disso, porque a única obrigação acessória, dizem, tá? É a nota fiscal. Quem acredita? Não dá para acreditar, né? Vamos ver, eu só acredito vendo. Mas tudo indica que estaríamos caminhando para isso. Agora, não é diminuir a tributação. Não é. Em nenhum momento a reforma foi criada pensando em diminuir a tributação. Então, se alguém tinha essa esperança, acabei com ela agora, né? Não é, tá, gente? Na verdade, a emenda constitucional, o que ela diz? Que a ideia da reforma é manter a arrecadação atual. Não é manter a nossa tributação de forma individual. A Tatiane trabalha com consultoria e treinamento. Não é manter a minha tributação, não é manter a do comércio, a da indústria. É manter a tributação, a arrecadação do governo como um todo. Então, essa é a ideia. Vou trocar de tributo, porém, a média de arrecadação do país é para ficar igual. Vamos ver se vai ser atingido, né? Peraí. Bom, então vamos lá. IBS-CBS. O que seria IBS-CBS, né? Primeiro, por que IVA e por que dual? Dual de 2, né? A ideia aqui foi copiar uma forma de tributação europeia. E lá só tem IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ok?
Lá na Europa, então, é assim. Então, a ideia foi copiar um pouco. Na verdade, foi um remendo. Pegou uma parte que era na Europa, outra que era no Canadá e fizeram a reforma tributária aqui no Brasil. Então, foi uma cópia de vários países sendo adaptado para a nossa realidade. Nós não teríamos como, pelo menos é o que dizem, né, que não seria aprovado no Senado Federal apenas um tributo. Por isso, o dual. Teria, então, a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é competência federal, e teremos o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual e municipal. Então, o IBS ele é compartilhado entre os estados e os municípios. Compartilhado. Então, nós teremos 3 repartições: municipal, estadual e federal. Ok até aqui? Muito bem, por isso, dual. IVA é porque é sobre o valor agregado. Ah, então quer dizer que eu só vou tributar sobre a diferença da venda para a compra? Mais ou menos, tá? Não é tão simples assim. Mas olha só o exemplo. A indústria, ela fez uma venda para o atacadista por R$ 1.200. Gente, tudo que a gente falar de alíquota é só suposição, tá? Nós não temos ainda a alíquota definida. Então, hoje não dá para a gente simular, eu quero saber se a minha empresa vai ter aumento de carga tributária, diminuição de carga tributária. Nós não conseguimos saber hoje, porque falta só um detalhe, só a alíquota. Então, essa alíquota aqui, ó, é suposição fictícia, tá? Vamos supor que somando IBS e CBS dá uma alíquota de 26,5, só para vocês entenderem esse imposto sobre valor agregado. 1.200 vezes 26,5, então 318 seria o tributo. Aí o atacado vende para o varejo por 1.500, supondo a mesma alíquota de 26,5%, né? Deu um débito de 397,50 e aí creditou 318, aqui ó, né, do fornecedor dela. Então, esse atacadista vai pagar R$ 79,50 de tributo, ok? O varejo vendeu por 2.000, supondo a mesma alíquota de 26,5, daqui a pouco eu já falo sobre a alíquota, você vai entender. Deu R$ 530 de débito. Pegou o crédito do fornecedor, 397,50, deu 132,50. Então, cada um desses segmentos vai pagar o tributo sobre a sua parte. Porque no final das contas é sobre o valor agregado. Porque se você pegar 132,50 mais 79 mais 318, vai dar o 530. Só que o modelo americano no Brasil, será que funciona? Qual era o modelo americano? Qual é, né? Tributar a última etapa. Lá nos Estados Unidos, o tributo sobre o consumo só acontece quando a venda é para o consumo, que faz muito sentido, não é? Pelo nome do tributo, faria sentido. Então, quer dizer que lá só tributa o varejo, então a indústria do atacado não tributa este imposto. A questão é, e no Brasil ia funcionar? Não, né? A gente sabe que não. Tem muita sonegação aqui no final da cadeia. Então, por isso que todo mundo vai tributando a sua parte, tá? Muito bem, aqui é só para entender o porquê que a gente fala IVA dual, né? De repente você começa a ler material sobre isso e fala em IVA, mas que IVA é esse se o tributo não é IVA? Na verdade, o nome do tributo no Brasil é IBS e CBS. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Eu nunca pensei que ia ver isso acontecer, tá? Mas vai acontecer, é uma realidade. Bom, então o IBS é competência compartilhada. A gente já vai chegar lá, mas sabe o que isso quer dizer, competência compartilhada? Que se eu presto um serviço, de consultoria, de treinamento, e a empresa X vende um produto, nós dois pagaremos a mesma carga tributária. Por quê? Hoje, uma prestadora de serviço não paga ICMS, paga ISS, certo? E quem é comércio paga ICMS. Não vai existir mais essa distinção. Nós todos pagaremos o IBS, ou seja, eu vou prestar um serviço de consultoria, de treinamento, eu vou pagar a alíquota estadual e a alíquota municipal. O comércio vai pagar a alíquota municipal e a alíquota estadual, a indústria, todo mundo. Não vai ter mais distinção, eu não precisarei pensar mais, quando eu for falar de IBS, tá, eu presto serviço, qual é a competência desse meu serviço? Junta aqui mercadoria e mão de obra, qual que eu vou tributar? Não existe mais, para fins de IBS, que é o novo tributo, essa distinção, tá? Por isso que a gente vê muito, né, o pessoal falando que pro serviço a carga tributária vai pesar um pouco mais.
Nós fizemos algumas simulações, eu ainda não peguei números reais, foi simulações mesmo, peguei valores e fui calculando, e se dá tanto de crédito, e se tiver tanto de lucro, e aí a indústria, nas minhas simulações, teve um impacto menor, então dá a impressão que vai diminuir a carga tributária, porém lá no serviço sobe, tá? A carga vai ficar maior. Bom, mas vamos lá, né? Não é para se apavorar, porque cada realidade é uma realidade. Vamos aos poucos que vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Beleza, então o ICMS e ISS deixam de existir, entra no lugar o IBS. O som para vocês está ok, gente? Tá? Então tá. PIS e COFINS também deixa de existir e entra no lugar, então, a CBS. Ok? Bom, e o IPI? IPI enganaram a gente, né? Porque lá atrás, a promessa é que o IPI seria extinto. O IPI não será extinto. O IPI ficará com a alíquota zero. E vai continuar existindo tributação do IPI, vai continuar existindo para empresas que são indústrias, equiparadas a indústrias, que têm produto similar produzido na Zona Franca de Manaus. Então a ideia era proteger a Zona Franca. E como que o nosso país funciona, né? Cria tributo. É assim que ele funciona, ou mantém, né? Então o IPI vai continuar existindo para quem está fora da Zona Franca, que tem produto similar na Zona Franca. Quer ver um exemplo que eu peguei? Uma empresa ela faz peça de moto. Ela é fábrica de peça de moto. E essa peça de moto tem similar na Zona Franca de Manaus. E o pior que nesse caso é da própria empresa, é uma filial dela. Ou seja, ela vai pagar. Lá na Zona Franca não. Toda peça que sair da Zona Franca não vai ter IPI, vai ser alíquota zero. Mas essa peça produzida fora vai ter tributação do IPI. Tá? Então o IPI continua. Aí como é que vai ficar isso, né? Porque a lei está bastante confusa quando se fala em IPI. Não sei se foi de propósito, mas está bem confuso. O que os especialistas em Zona Franca de Manaus estão dizendo? Olha, sabe a TIP? Vai ficar tudo zero. Tu vai pegar a NCM e vai estar zero. Se a tua NCM não tiver zero, é porque tem similar produzido na Zona Franca. Então você que está fora paga IPI. E aí, claro, o comércio vai pagar IPI? Não, quem paga o IPI é a indústria e o equiparado à indústria. Certo? Bom, que mais? Outra preocupação que a gente tem é que o IPI não foi extinto, ele ficou alíquota zero. E alíquota zero, quando a gente fala desse tributo, é uma alíquota tributável, apesar de não ter desembolso. E aí o governo pode, de um dia para o outro, aumentar essa alíquota. Então, quem é industrial e equiparado, pezinho no chão, tá? Pezinho no chão e de olho no IPI. E aí foi criado mais um tributo, chamado imposto seletivo, o imposto do pecado. Aos poucos a gente vai falar sobre ele, tá? Vou deixar ele para depois. Mas só para resumir, né? Os novos tributos têm como matriz, como regra, proteger o meio ambiente e a natureza. A natureza, né? O meio ambiente e a saúde. E aí, como que o nosso governo funciona? Não estou falando de política, tá? Estou falando do governo na parte... Como é que ele funciona? Vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger a saúde, então vamos criar um tributo. E aí criaram o imposto seletivo. Depois eu digo para vocês certinho quem que vai pagar esse imposto e quais são os produtos, tá? Não é tudo que prejudica a saúde que está na lista. É pouquíssimos, a lista é bem pequena. Bom, como é e como que vai ficar, né? Como que é? O ICMS, então só para vocês terem uma ideia, é que não tem como ficar pior, né? Cada tributo hoje tem um fato gerador. Então, o ICMS, o fato gerador, circulação de mercadorias, serviço de transporte intermunicipal, interestadual e serviço oneroso de comunicação. Eu costumo falar que o ICMS circulou, tributou. Essa é a regra. Circulou? É tributo. Claro, tem exceções, tem isenção, tem suspensão. Tem gente que fala que o ICMS é do capiroto, né? Que é o impostinho danado. Eu trabalho com ele, eu tenho que gostar dele, né? O meu ganha-pão tá ali no ICMS, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco já não tem mais aqui. Mas ele é complexo, é danado. Então, e temos 27 legislações diferentes. 27, o próprio diferencial de alíquotas, que tem uma lei federal dizendo quando que tem, quem que paga, como que é o cálculo, tem estados que dizem, não, eu que mando aqui, e essa lei aqui eu não obedeço, e aí muda o cálculo. E aí a gente tem uma dor de cabeça danada, dá um pulinho no Mato Grosso para ver a incomodação que é. Para lá no posto, não é? É um dos estados mais complexos quando a gente fala de fiscalização. Então, os estados complicam uma lei que já não é das mais simples.
E aí a gente tem que analisar sempre, né? Circulação, o serviço de transporte é tributado pelo ICMS? É, mas se ele começar e terminar no mesmo município, é ISS. Se ele começar em Santa Catarina, é a fatia do ICMS de Santa Catarina. Mas e se começar em outro estado? É lá para outro estado, aí eu tenho que olhar a legislação do outro estado. E crédito proporcional, é cheio de coisa. O ISS é um imposto sobre serviços, e o ISS tem um monte de falha, né? Porque eu tributo o ISS se o meu serviço estiver relacionado na Lei 116. E aí o que o pessoal faz? Planejamento tributário, entre aspas. Olha, eu faço, vou dar um exemplo aqui, tá? Se alguém trabalha com isso, não se ofenda, é só um exemplo. Eu faço serviço de terraplanagem. Peguei bem, eu tenho, tudo bem. Serviço de terraplanagem, o que o pessoal costuma fazer? Ah, eu cobro a mão de obra um valor X e eu cobro hora máquina, porque tem uma súmula lá do STF, que diz que locação não é tributado pelo ISS. Daí o que o pessoal faz? Eu faço locação da máquina e eu faço mão de obra ISS. Só que sempre tem risco, porque o que acontece? A prefeitura pode dizer assim, olha, isso aqui não é locação, todo o valor que você cobra é terraplanagem. Então tá errado. E aí você corre um risco da prefeitura entender diferente. E nós temos quantas prefeituras? 5.600? Por aí, né? Só por aí. Mais de 5.000 com certeza é. Quer ver um outro exemplo? A Tatiane veio aqui fazer uma palestra. O valor que a Tatiane cobrar é tudo ISS, porque tá lá. O serviço de educação tá lá dentro do item 8 lá dessa lista. Aí a Tatiane, ao invés de emitir uma nota de serviço de palestra, de treinamento, ela pega e diz que do valor, vamos supor que cobrou 5.000, 4.500 é locação do notebook. Não é locação do notebook. Por quê? Porque locação está fora do escopo do ISS. Então tem falhas na lei que dá abertura para a gente fazer esses planejamentos perigosos. Mas sempre é um risco. Tem prefeitura que é ruim de fiscalização, o pessoal aproveita, né? Aí é que tá, eu não sei se é uma boa ou uma notícia, do ponto de vista do governo é boa, do nosso ponto de vista talvez não. Quando entrar IBS e CBS, acabou essa história de criar nomes para o serviço. O que é que diz? Não importa o nome que tu dá, vai ter IBS, vai ter CBS. É locação, é cessão de uso, é direito de imagem, é direito de marca, não importa o nome, vai ter IBS e vai ter CBS. Então, do nosso ponto de vista, é uma péssima notícia, né? Preocupante, na verdade. Bom, vamos lá. E o PIS e a COFINS? Auferimento de receita, né? E nós temos PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo. PIS e COFINS nem é a minha área de trabalho, mas eu sei que ele tributa sobre a receita e tem duas formas de tributar. Tem o cumulativo, tem o não cumulativo. Essa história de ser cumulativo ou não cumulativo também acaba com os novos tributos. Ó, vamos lá. Como que vai ficar? IBS e CBS incidirão sobre operações onerosas com bens e serviços. O que é uma operação onerosa? É o que eu tenho algo em troca. Eu estou vendendo, o que eu tenho em troca? Dinheiro, não é? Estou trocando um produto por outro, é oneroso? É, porque eu tenho algo em troca. Eu já vou citar no próximo slide os casos, tá? E aí não faz mais diferença, como é hoje, ICMS é um fato gerador, ISS é outro, PIS e COFINS é outro. Não tenho mais essa diferença, tá? Com IBS e CBS, tudo vai tributar, desde que seja oneroso. Então, quer dizer que se eu faço uma doação, eu não tributo? Olha ali, aí a gente vem aqui embaixo, ó, operações não onerosas citadas na lei. E aí tem 4 itens lá de operações não onerosas citadas na lei. Brinde tributa, tá? Então, ó, vamos lá, regra geral. Operações onerosas eu tenho que tributar. O que eu tenho algo em troca, eu tributo. IBS e CBS, mesmo fato gerador para os dois. Só que muda, um é competência federal e o outro é compartilhado entre estado e município, ok? Mas o fato gerador é o mesmo. Se tem IBS, vai ter CBS. Se tem CBS, vai ter IBS, tá? Bom, se não é oneroso, eu vou tributar o quê? Brindes. Tributa. Sim, brinde tributa. Bonificação tributa? Tributa. A bonificação tributa, exceto quando for bonificado o mesmo produto vendido na mesma nota fiscal, que já é assim hoje para o ICMS. Então, por exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo. 1.000 cadeiras azuis, estou vendendo no modelo X. Ah, entreguei 10 a mais, então o cliente levou 1.010 cadeiras azuis do modelo X. Essas 10 cadeiras azuis serão uma bonificação não tributada para IBS e CBS. Ok?
Então, beleza, brinde tributa. Um outro caso que tributa, e aí pode ser que vocês tenham isso e é bom ficar ligado, é operações entre partes relacionadas. O que são essas partes relacionadas? Eu tenho empresa A, tenho empresa B, tenho empresa C. São empresas com CNPJ diferentes, porém o dono é o mesmo, o filho do dono, é coligada, controlada. Aqui tem? Será uma coisa dessa? Não, né? Tem um monte, né? A mulher tem uma empresa, o marido dela tem outra. Isso tudo é considerado empresas relacionadas. Tem algo de errado perante essa lei? Não, nada de errado, nada de irregular. Você pode abrir quantas empresas quiser. Agora, o que diz a lei é que se tiver operações abaixo de valor do mercado ou não oneroso entre essas empresas relacionadas, o fisco vai querer IBS, CBS sobre o valor de mercado. Então é um cuidado que tem que se ter, tá? Já ficar de olho nisso. Se a empresa tem esse costume, né? Tem duas empresas e ela vende com valor menor para outra, porque é do mesmo dono, está fora do valor de mercado, o fisco pode cobrar a diferença do tributo. Tá? Então é um alerta, né? Que é bom botar no radar aí. Bom, e o que seriam essas operações onerosas então? Compra e venda, todo mundo sabe o que é. Estou vendendo o produto. É uma operação onerosa porque eu vou ter algo em troca, que é o pagamento daquela minha venda. Troca ou permuta. Troca ou permuta seria, por exemplo, olha só. Pessoa física não conta porque pessoa física, em tese, não é contribuinte para esse novo tributo, porque não tem habitualidade. Mas vamos supor o seguinte, a empresa é uma transportadora e ela vai comprar um caminhão novo. E eu não faço ideia de preço de caminhão, então eu vou chutar 1 milhão. Eu acho, do jeito que a coisa está cara, deve estar por aí, bobear ainda é mais, né? Beleza, tem 1 milhão, ela vai comprar esse caminhão novo. E ela tem um usado que no mercado vale 300 mil. Aí a concessionária aceita aquele caminhão usado como parte do pagamento do novo. É bastante comum, não é? Esse tipo de negócio? Ok, a concessionária vendeu o caminhão novo por 1 milhão de reais. Ela vai tributar IBS e CBS sobre 1 milhão de reais. A transportadora vai entregar um caminhão usado por 300 mil. A transportadora vai tributar o 300 mil desse caminhão usado, porque é uma troca, ó, troca ou permuta. O que a transportadora vai ter em troca do 300 mil? O abatimento de uma parcela, de algumas parcelas do caminhão novo. E o que a concessionária vai ter em troca? 700 mil em dinheiro e 300 mil a entrada no caminhão usado. Então, ambos tributarão. E aí você pode pensar assim, tá, mas ativo não tributa? Depois de 12 meses, pensa com o novo tributo. A gente tem que virar uma chavezinha. Quando a gente falar de IBS, CBS, a gente tem que pensar no novo imposto. É nova regra, são novas regras. No novo imposto, ativo imobilizado vai tributar, porque vai me dar crédito normal, integral, então a minha saída sim vai ser tributada, tá? Bom, aqui foi só um exemplo, mas eu estou trocando o estoque por outro estoque. Todo mundo vai tributar aqui nessa história. Ok até aqui? Muito bem. Daqui a pouco chega do divertido. Daqui a pouco chega numa parte que todo mundo me olha regalado, mas vamos por partes. Vamos nos assustar aos poucos, né? Dação em pagamento. A dação em pagamento seria assim, é parecido com a troca, mas acontece depois da venda. Eu fiz uma venda, ou prestei um serviço, para o cliente pagar, sei lá, em setembro. Chegou em setembro, o cliente não pagou. Eu tributei, eu prestei o serviço, eu vendi e levei para a tributação. O cliente não pagou. Passou outubro e foi passando os meses e o cliente não paga. Aí eu falo, tu precisa me pagar. Olha, Tati, eu não tenho dinheiro. Tu aceita o notebook para pagar esse teu serviço? Que é o que eu tenho. Ah, aceito, né? Melhor pegar o notebook do que não receber. Aceito, isso é uma dação em pagamento. O que vai acontecer? Aquela empresa que me entregou o notebook, ela vai ter que tributar, porque o que ela tem em troca? A quitação da dívida que ela tem comigo. Então, concordam que é uma operação onerosa? Está escrito na lei, mas se não tivesse, a gente teria que ter essa linha de raciocínio. Estou recebendo esse produto, o que eu tenho em troca? Ah, é o abatimento de uma dívida, então sim, aquele meu fornecedor vai ter que tributar IBS e CBS. E demais espécies de alienação. Olha aqui, gente, ó, que legal. Locação. Quem trabalha aí com locação? Com certeza alguns de vocês, né? Locação, sim, vai tributar IBS e CBS. Meu Deus, Tati, eu sou pessoa física, eu loco lá uma casa. Eu vou ter que pagar IBS e CBS? Lá nos bens imóveis, quando é pessoa física, tem regras específicas.
Então lá diz, olha, a pessoa física vai ser contribuinte, no caso da locação de bens imóveis, se ela estiver locando 3 imóveis e mais que 240 mil, cumulativo. 3 imóveis e o faturamento, juntando os 3, de mais de 240 mil no ano. Então, tu olha para o ano anterior. Você tem duas análises, tá? Pessoa física tem que olhar duas coisas. Na locação. Primeiro, no ano anterior, tem 3 imóveis ou mais? Tem. O faturamento de locação desses 3 imóveis é mais que 240 mil? Sim. Se a resposta for sim para os dois, vai pagar IBS e CBS. Ok? No ano atual, você tem que olhar só o faturamento. Passou de 240 mil, a partir do mês que passa 240 mil, você começa a tributar IBS e CBS. Dá 20% ali, tá? Dá 240 mil mais 20%. Então, depois de 288, se não me engano, dá esse valor, aí começa a tributar. Então, tem regras específicas quando a gente fala de bens imóveis, tá? Bom, locação, então, tributa. A minha empresa, não sou pessoa física, PJ, e alugo. Vou pagar? Vai pagar. Tem redução de alíquota, mas vai pagar. Olha só, e aí foram mudando os nomes, né? Locação, licenciamento, concessão, cessão, arrendamento, inclusive o mercantil. Tudo isso, ó, instituição onerosa de direitos reais, pode botar o nome que for, na verdade não deixa de ser uma espécie de locação. O arrendamento mercantil não tem hoje ICMS nem ISS, vai ter IBS, o banco vai pagar IBS e CBS, gente. Eu vi que o Cicobi está aí, né, o pessoal do Cicobi, vão pagar IBS e CBS sobre as receitas. Não só o Cicobi, tá? Os bancos, as instituições, né, financeiras como um todo, tá? Que mais? Deixa eu ver. Essa instituição onerosa de direitos reais seria, por exemplo, assim, tem um terreno, e aí tem uma empresa que quer comprar esse terreno. Aí eu digo para ela, não, eu não vou vender esse terreno, eu não quero, não está à venda. Tati, eu posso então alugar o teu terreno e construir um imóvel em cima dele? Aí o nome não é locação, é instituição onerosa de direitos reais, que no fim das contas para nós é a mesma coisa, né? Aí eu digo, tá bom, eu te dou uma concessão aí de 20 anos, e tu me paga tanto por ano. Eia que nós vamos ter que pagar IBS e CBS. Licença, ó, instituição onerosa de direitos reais, tá? Que mais? Mútuo oneroso. O que é um mútuo oneroso? Fiz um empréstimo. E a pessoa vai me pagar, sei lá, vamos supor que eu emprestei 100 mil reais, para 2 meses ele me pagar 110 mil. Sobre o 10 mil vai ter IBS e CBS. Sobre o meu ganho. Legal, né? Não é legal, né? Mas, enfim, não é divertido, mas é preocupante. Porque tem que considerar agora esse custo também, né? Que mais? Vamos ver. Olha aqui, prestação de serviço, né? Então não tem nem o que ver. Independente do nome que for colocado, vai ser considerado uma operação onerosa, teremos IBS e CBS. Ficou claro para todo mundo, né? Posso chamar de locação, posso chamar de cessão, direito de imagem, direito de marca, não importa o nome, IBS e CBS vai ter, porque é uma operação onerosa. Eu vou ter algo em troca. E olha só isso aqui. Juros sobre atraso de pagamento. Vendi um produto, cliente para pagar dia 5, cliente não pagou dia 5, ele pagou dia 10. Pagou dia 10, então tem 5 dias de multa, né? Pelo atraso, juros pelo atraso. Sobre esse pedacinho de juros vai ter IBS e vai ter CBS. Não botaram para perder, gente. Não botaram para perder. E se você lê a lei, aquela ali é a minha Bíblia, eu ando com essa lei para baixo e para cima, já tá um bucho ali, ó. Ali. E já tem muito mais coisa, aquilo ali é só a lei. Aí tem nota técnica, informação de tudo que é lado, tem informação errada, tem informação correta. Se a gente não filtrar bem, a gente fica bem nervosa, tá? De vez em quando eu dou umas mini surtadas lá em casa. Meu Deus, mais coisa para estudar, tendo tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas deixa eu acalmar uma coisa. Juros, então, pelo atraso vai ter IBS e CBS, certo? Operacionalmente isso, não é o caso aqui, mas deixa só para vocês verem que estão dizendo assim, ah, mas a atividade de contabilidade então vai acabar com a reforma. Lê a lei para te ver se vai acabar. Não vai, gente, vai ser muito importante, já é, né? Vai continuar sendo, não tem como, só se eu não estou enxergando alguma coisa, tá? Mas não vai ser tão simples quanto nos venderam. Quer ver? Só para vocês verem a operacionalização do juro em atraso. Emitiu uma nota de 10 mil reais. Vamos supor, eu arredondo tudo que é fácil cálculo. Então vamos supor que deu 1.000 reais de juros. Sobre esse 1.000 vai ter IBS e CBS. Se for 26,5, vai ter 26,5 sobre 1.000 reais. É uma cacetada, né? Bastante.
Beleza. Como que eu vou jogar isso na apuração? Porque vai ter uma apuração chamada apuração assistida. O que seria a apuração assistida? Deixa eu só mostrar como é hoje, para você entender como que vai ser no futuro. Hoje a gente emite as notas e recebemos as notas, certo? Vai tudo para a contabilidade. A contabilidade joga lá no SPED fiscal, na ADIME, e apura o ICMS. Compara as notas emitidas com as notas recebidas e tem um saldo devedor ou às vezes credor, mas geralmente é devedor, né? Certo? Bom, e aí o Estado, o fisco, né, ele tem 5 anos para auditar e dizer, olha, tá ok essa tua apuração, não, tá faltando uma nota aqui, o fisco tem 5 anos para auditar. A apuração assistida, pelo que está na lei, vai envolver só nota fiscal. Tudo vai ter que ter nota, do contrário não sobe para apuração assistida. Então toda nota que eu emitir, automaticamente sobe para uma apuração. É como se eu tivesse o extrato do banco e o extrato do tributo. Sobe para minha apuração esse débito. Todas as notas emitidas pelos meus fornecedores, sobe para essa apuração assistida também. Então é o confronto. Depois a gente vai falar mais sobre esse negócio da nota de entrada, tá? Mas vamos por partes. Então vai ficar tudo lá. E aí o que nós temos que fazer? Conferir, porque o governo vai apurar o tributo. E quem aqui confia? Alguém confia? 100%? Não dá, né? Não dá, gente. O ECAC, por exemplo, está sempre fora do ar, não é? A gente tem muitos problemas de comunicação com os sistemas do governo. Então, não sei se vai funcionar tão bem assim. De qualquer maneira, o que vai fazer? O governo vai apurar e nós vamos ter que olhar se está certo isso. Porque senão a gente pode correr o risco de pagar errado. E sabe o que diz a lei? Claro que não de um jeito que eu vou falar para vocês, mas ela diz assim, ó, eu, governo, vou apurar. Vai fechar o mês. Se em 15 dias você não disser que está ok, eu vou considerar que está ok e eu tenho 5 anos para te multar por um erro que foi eu, governo, que fiz. Não está escrito assim, mas tu lê, tu vai chegar a essa conclusão. Ele está dizendo que, ó, eu faço uma pré-apuração, mas a responsabilidade é tua de dizer que aquilo está ok ou não. Aí volta aqui para os juros. Paguei em atraso. Eu, Tatiane, tenho direito ao crédito do IBS e CBS sobre os juros que eu paguei. Só que como que eu vou jogar isso na apuração? Lembra que tudo tem que ter nota? Aí foi criada uma nota de crédito. Eu emito uma nota de crédito, vai acionar lá no meu fornecedor que alguém emitiu uma nota de crédito contra ele, ele vai dar um aceite e vai gerar o débito para ele e o crédito para mim. Isso é burocracia. Disseram que ia ficar bem simples. Não parece ser tão simples, tá? Bom, deixa eu ver o que mais falta aqui. Que já foi. Ó, operações não onerosas, eu já falei para vocês os exemplos, né? O exemplo da bonificação, o exemplo do brinde, doação. Eu não sei se eu botei aqui doação, não. Mas só uma coisa, a doação, ela não é fato gerador de IBS-CBS, mas é a doação sem nada em troca. Tem algo em troca nessa doação? Nadinha. Eu doei porque eu quis fazer essa doação. Eu quero ajudar lá o hospital, o posto de saúde, sei lá, a escola. Eu fiz uma doação sem nada em troca. Aí não tributa IBS-CBS. Ok? Bom, como que é o ICMS? O ICMS eu recolho para o estado do remetente, certo? Se eu estou aqui em Santa Catarina, vendendo, eu pago o ICMS para o estado de Santa Catarina. Por isso que tem muitas empresas de outros estados que vêm para cá, para o nosso estado, por causa de benefícios fiscais, né? Lá em Santa Catarina tem o regime da importadora. É um regime fiscal muito bom, então a galera vem para cá. Porque saindo de Santa Catarina, o ICMS é nosso, e aí vale a pena vir para cá. Agora, a gente não tem só isso. Nós temos o diferencial de alíquotas e o ST que é para o destino. Então, se eu estou aqui em Joinville, Santa Catarina, e eu vendo para São Paulo, eu tenho o ICMS da operação própria para Santa Catarina, e eu tenho que olhar lá em São Paulo. Será que eu tenho que pagar o ST para São Paulo? Será que tem de FAO? Porque daí eu tenho que olhar a legislação do outro estado. Isso é terrível, né, gente? Imagina o pessoal que vende pelo e-commerce, né? Incomodação pura. Bom, e o serviço de transporte a gente já falou, né? É o início da prestação de serviço. Então, se eu estou em Santa Catarina, começo o transporte aqui a Santa Catarina. Se eu começo na Bahia, para Bahia. Isso complica bastante o nosso dia a dia. Bom, ISS, município do prestador. Sempre? Não, né? Tem exceção. Quem trabalha com ISS aí se incomoda, né? Quem presta serviço. Muitas vezes a gente paga ISS para 2 municípios. E Joinville não é uma cidade fácil em relação a ISS. Porque já aconteceu de a gente pagar, já aconteceu comigo, de pagar ISS para Joinville e para o meu município.
Sendo que o meu serviço é São José, que eu tenho que pagar, mesmo eu estando aqui, né, falando com vocês em Joinville, mas pela lei é para lá. Treinamento, consultoria, onde está estabelecida a minha empresa, lá em São José. Aí eu tenho que pagar para São José, e aí às vezes eu tenho que pagar para cá também, por causa das tais retenções, né? Bom, teoricamente vai acabar isso. PIS e COFINS, federal. PIS e COFINS, apesar de ser complexo, ele é federal, isso facilita, né? O ISS tem mais de 5 mil municípios e o ICMS 27 legislações. Tudo isso se transformará em 2 tributos, então, a CBS, que é competência federal, e o IBS é estado de destino mais município de destino. Ah, mas então ficou fácil porque é sempre para o destino? Mais ou menos. Ficou melhor que está hoje, tá? Mas eu tenho que identificar o destino. E aí depende do serviço, tem uma lista, o que é destino para cada tipo de serviço, para cada tipo de operação. Então a lei traz, tá? Agora a preocupação é os municípios, se eles vão aceitar aquilo ali como destino, né? Agora, sabe qual é a preocupação, gente? Nosso estado é um estado, como é que é a palavra? Fugiu. Produtor, né? É um estado que faz vendas, não é tão consumidor, por exemplo. São Paulo sempre vai se dar bem. Porque tanto é um estado muito consumidor quanto provedor, digamos, né? Tem a saída de lá também. Santa Catarina é mais empresas estão aqui do que consumidores. Então tem uma certa preocupação. Muitas empresas que estão aqui não vão ficar aqui. Porque vão dizer, não vale a pena ficar em Santa Catarina, né? Por quê? Porque eu pago para o destino. O ICMS, aliás, o IBS, né? Ele é destino. CBS não tem essa preocupação, porque CBS é federal. Então, independente de onde está a empresa, ela vai pagar o imposto para a União. Agora, IBS, CBS é para o destino, então não fará mais diferença nenhuma. Essa empresa está em Joinville, está em Jaraguá do Sul, está em São Paulo, capital, está na Bahia, pelo tributo. Pode fazer diferença por causa da questão logística, de infraestrutura. Pelo tributo não fará mais nenhum sentido, porque não é mais para cá. Pode acontecer de ser para cá? Claro, eu estou aqui em Joinville, tenho uma loja aqui em Joinville, a Tatiane veio lá de São José aqui em Joinville palestrar e viu a loja, comprou e levou embora. O IBS é para onde? Joinville, Santa Catarina. E aí a gente tem, algumas regras lá que diz, né? Se eu presto serviço, aliás, se eu vendo produtos para retirada no local, o IBS-CBS, olha bem, o fato gerador de IBS-CBS é o local da entrega ou disponibilização do bem. Então, se a empresa é de Joinville e ela só vende que uma pessoa vai até o local e compra, loja é comum ter isso, né? A pessoa vai até a loja, compra na loja. Então, o IBS fica Joinville, Santa Catarina, é onde está a loja, local da entrega ou disponibilização do bem. Agora, se a Tatiane vai na loja e diz assim, olha, eu gostei disso aí, vocês entregam para mim lá em São José? Porque não cabe no meu carro. Ah, eu entrego. E eles vão entregar para mim lá em São José. Olha, mudou tudo. O local da entrega ou disponibilização do bem é onde? São José. Então, essa loja vai ter que olhar qual é a alíquota de São José. Porque a gente tem no IBS 2 alíquotas. A alíquota municipal e a alíquota estadual. Então, Tati, quer dizer que se eu vender para o Brasil todo, eu tenho que saber 5 mil e poucas alíquotas? Por aí. Um tiquinho mais, né? A gente não tem que saber, né, gente? O nosso sistema tem que colocar lá isso, porque não tem como manualmente, né, a gente saber as alíquotas de todos os municípios, mas é por aí, tá? Se tu vende no e-commerce, quem vende no e-commerce está sujeito a vender para qualquer cidade do Brasil, ou até do exterior, bobear, não é? Bom, tudo indica, aí aqui é boato, porque está tudo muito no começo, que a nota de serviço, a nota de serviço nacional que as prefeituras são obrigadas a aderir, vai ter alíquota. Então, se tu escolher Rio Branco no Acre, vai ter lá a alíquota do Acre e a alíquota de Rio Branco. Então, ficou mais tranquilo. A do estado, que a maioria vai usar, né? Ainda não tem essa notícia, tá? Mas a gente está aí com esperança que seja fornecida a alíquota. Senão, a gente vai ter que pesquisar. Bom, até aqui ficou... Opa! Alô? Acho que acabou a pilha. Bom, vocês conseguem me ouvir? Ah, de repente vocês conseguem me ouvir? Eu até prefiro sem. Que é mais um peso na mão.
Pessoal que está mais atrás, se não conseguir me ouvir, diz que daí a gente aguarda o microfone chegar, tá? Bom. Oi? Bom, vamos lá. Como que é então? PIS, COFINS, ISS e ICMS, aqui é uma boa notícia, tá? Gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Essa questão de ser para o destino, ficou claro para todo mundo? Claro que assim, quando a gente fala de bem físico, é muito mais simples, né? É físico, é o local da entrega ou disponibilização do bem. Onde é que eu vou entregar esse bem? Moleza. A dificuldade é achar a alíquota, ok. Quando a gente fala de bens imóveis, a legislação fala que imóvel, por exemplo, corretor de imóveis, a própria obra da construção é para o município do imóvel. Também ficou simples. É onde está o imóvel e pronto. Ninguém mais pode brigar pela fatia. Onde é que está o imóvel? Balneário Camboriú. Então é de Balneário Camboriú. Santa Catarina. Uma fatia de cada. Uma para o município e uma para o estado. Certo? Bom, PIS e COFINS, ISS e ICMS é o que a gente chama de imposto por dentro. Então, quando eu digo que o produto é R$1.000, quer dizer que ali dentro tem PIS, tem COFINS e tem ICMS. Quando eu digo que o serviço é R$1.000, ali dentro tem PIS, tem COFINS e tem ISS. Não é? E é muito complexo formar preço de venda assim, não é? Agora, como que vai ficar? IBS e CBS e o imposto seletivo é o que a gente chama de imposto por fora. Como que seria isso? Se eu disser que o produto ou o serviço é 1.000, eu vou ter mais o tributo. Então, por exemplo, vamos supor que dá 20% a soma de tudo aí. CBS, IBS municipal e IBS estadual. R$1.000 é o serviço, mais 20%, eu tenho 1.200. Então, 1.200 é o total da minha nota. O IBS-CBS vai ser somado ao total da nota fiscal. Deu para entender a diferença, gente? Ah, então quer dizer que vai aumentar? Se tu estava dando o exemplo de 1.000, que já está por dentro dos tributos, cobra do total 1.000, e agora mais 20%, dá 1.200, então aumentou. Ai, obrigada. Testando? Deu. Então quer dizer que aumentou? Não, não aumentou. Por quê? Claro que pode aumentar para as empresas que ignorarem que dentro do 1.000 tem tributo e aqueles tributos não serão mais cobrados. Então, assim, vamos fazer uma conta bem de padeiro. Não é 1.000, é 800. Porque era 1.000, porque dentro tinha PIS, tinha... Esse está até melhor, parece, do que o outro, né? Dentro do 1.000 tinha PIS, tinha COFINS, tinha ICMS. E se for serviço, ISS. Então, eu expurgo, eu limpo essa base. Vamos supor que daí, tirando esses tributos, deu R$800. Pronto, eu tenho 800. Agora eu vou tributar, sei lá, o meu 20%. Então, pode até ser que não deu R$1.000. Ou talvez um tiquinho a mais. Então é por fora, é separado. Aí eu posso estar aqui, posso assim, tá devagando demais. Mas sabe o que eu acho que pode acontecer lá no futuro? A gente chegar na gôndola, lá no mercado, e tá assim, o valor de sabão em pó é R$30 mais tributos. Pode acontecer, não é? Tati, mas o mercado só vende quando tu tá lá dentro comprando, então é o local da entrega ou disponibilização do bem. Então se esse mercado aí em Joinville... vai ser sempre para Joinville, então vai ser fácil. Ele vai dizer, ó, a alíquota de Joinville é tanto, de Santa Catarina é tanto. Mas e se a pessoa vai lá e compra e pede para o mercado entregar na casa dela? E a casa dela não é Joinville? Sei lá, é a cidade aqui vizinha? É outro tributo, local da entrega ou disponibilização do bem. Vocês estão vendo que não tem como a gente colocar o segmento numa caixinha e dizer assim, para o meu segmento vai ser sempre Joinville. Depende da venda. O que eu estou falando para o pessoal sempre é assim, ó, vê com o teu sistema, mapeia as tuas situações, o teu sistema vai dizer, olha, nessa situação tu vai ter que olhar para tal cidade, nessa para tal cidade. E o que for diferente do que a gente mapeou, o sistema trava. Você não consegue emitir a nota até entender para onde que é aquele tributo, porque senão corre-se o risco de pagar para o local errado. E assim, a gente não vai pagar para Joinville, a gente vai informar na nota o município de destino. A apuração vai ser uma só. IBS é uma apuração, CBS é outra. Então nós teremos duas apurações. A questão é na nota. Na nota fiscal a gente tem que identificar o local de destino corretamente para que o IBS vá depois para o município correto, porque o comitê gestor é que vai fazer essa repartição. Se vai dar certo é outra história, né? Mas é o comitê gestor que vai dividir para 5.000 municípios essa arrecadação em 27 estados. É uma coisa diferente do que a gente tem hoje, né? Vamos ver. Bom, deu para entender essa questão de ser por fora?
Então, se o meu serviço é 1.000 e tem 20% de tributo, vai ser 1.200. É meio parecido com o e-commerce, só que não tá, no e-commerce não fica tão claro. Quando tu coloca, tu vê lá o preço, e tu coloca o CEP, às vezes muda, né? Porque é por causa de FAO. Então, é meio parecido com essa lógica. Se eu estou em São José, Santa Catarina e comprei pela internet, eles vão ter que me perguntar, tá, primeiro, esse aqui é o preço sem tributos. Onde é que tu mora? Ah, onde é que é para entregar? Não é onde tu mora, é onde é para entregar. Ah, eu vou entregar, sei lá, em Joinville. Então, qual é a alíquota de Joinville? Então, o preço pode ser diferente, dependendo da cidade. Bom, vamos lá. Então, aqui é um exemplo para você entender essa dinâmica. Olha só. Vamos supor que o município de origem é Florianópolis, Santa Catarina, e o município de destino é São Paulo, SP, né? Estado e município de São Paulo. Alíquota, essas alíquotas são fictícias, ficou claro para todo mundo, né? Que a gente não tem alíquota ainda. A alíquota da CBS, supondo que é 8,8, e a alíquota do IBS destino, então eu vou entregar em São Paulo. Estado de destino é 15, né? E o município de destino, que é São Paulo, é 2,7%. E supondo, a gente não falou sobre ele ainda, mas supondo que tenha 1% de imposto seletivo. A regra diz que se a tua empresa é contribuinte do imposto seletivo, nem todo mundo vai pagar, tá? A indústria é quem vai pagar, importador e extrator, quem faz extração de carvão e alguns minerais. São esses que vão pagar o imposto seletivo. Ok, então se a tua empresa é contribuinte, supondo que esse imposto seletivo seja de 1%, supondo que o valor da venda sem tributo nenhum é 2.300. Nenhum não, né? Porque aqui dentro tem imposto de renda, contribuição social, mas sem os do consumo. 2.300. 1% de imposto seletivo daria R$ 23,00. Então, a base de IBS-CBS é 2.323. Mais uma enganadinha que deram em nós. Disseram assim, olha, não vai ter mais imposto dentro de imposto. Não vai ter mais isso, por causa desse rolo do PIS e COFINS na base... Não, ICMS na base do PIS e da COFINS, né? Tem um monte de confusão. Prometeram que não teria, mas olha ali, o imposto seletivo está dentro da base de IBS-CBS. Então, se eu tiver imposto seletivo na minha operação, primeiro eu calculo esse tributo, depois eu levo para IBS-CBS. Aí, beleza, a base de IBS-CBS é a mesma, tá vendo? Não pode ser diferente, gente. Se hoje cada imposto é de um jeito, ICMS é uma base, PIS e COFINS é outra, ISS é outra, isso não existe para CBS e IBS. A base será a mesma. Então, nós temos 2.323 de base, 8,8 de CBS dá 204,42, né? 15% de IBS estadual, 348,45. E mais 2,7 de IBS municipal, 62. Olha ali o total da nota. 2.938,60. Então, ele soma no total da nota. Nós, meros cidadãos, vamos conseguir saber exatamente qual é o valor do tributo que está ali dentro. Hoje, quando a gente vai no mercado, a gente, nossa, que caro que está esse produto, né? E a maioria de... Nós trabalhamos com tributo, o empresário também, de certa forma, trabalha, né? Porque ele sabe quanto que ele paga de imposto, e ele sabe aqueles valores ali, o que que é. Só que no futuro, o cidadão que não é empresário, o cidadão que não vê tributo no dia a dia, vai começar a ver isso. E vai dizer, poxa, então o produto era R$10 e tem R$5 só de tributo, então eu pago 15 só por causa disso? Talvez mais, né? Talvez não seja só 5, talvez seja mais. Então, não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Mas o pessoal vai começar a ficar ligado. Ó, a boa notícia, então, não terá mais. ICMS-ST. O pessoal pergunta muito para mim, Tati, e o que vai acontecer com o ST? Gente, se o ICMS morrer, morre tudo que vem com ele. O DIFAL não vai ter mais, o ST não vai ter mais. Mas será que eles não podem criar um IBS, substituição tributária? Só se for completamente diferente do que é hoje. Porque não cabe, tá? Com a atual legislação, a nova, né? Com a nova regra, não faz sentido ter. Porque eu já pago para o destino. Como que eu vou pagar DIFAL? O DIFAL e o ST já é para o destino. Então, no tributo novo, nós vamos sempre olhar para o destino. Então, vai ter só IBS e só CBS. Tudo indica, né? Só se forem muito criativos. Antecipação, sabe o pessoal do Simples? O pessoal do Simples tem uma coisa que, para mim, tem pessoal que trabalha na área tributária que defende isso. Para mim, é o maior absurdo. Se eu sou do Simples, eu tenho um regime diferenciado. Eu pago tributariamente menos, teoricamente, depende da faixa, né? Porque depois, às vezes, não vale mais a pena estar no Simples. Mas eu pago menos por causa de um regime diferenciado. Aí o Estado pega e cria uma regra assim, olha, se tu for do Simples e tu comprar de fora do Estado e vier a 4, eu quero uma antecipação. E é um custo aquilo para a empresa.
Tem gente que defende isso é um absurdo. Se eu estou num regime diferenciado, o Estado pega e cria uma antecipação para a minha alíquota ficar igual de qualquer outra empresa. Está super errado. Então, com isso, acaba esse negócio de antecipação. Diferencial de alíquotas acaba também. O Estado e o município, eles não terão poder nenhum, gente. Nenhum. Criar o IVA dual para dizer assim, olha, vai ter 2 tributos, porque o Estado e o município, eles têm a competência, eles têm a autonomia financeira. A única coisa que os Estados e os municípios poderão criar é a alíquota, decidir. Mas nada, eles não podem mexer em mais nada. Eles só podem definir a alíquota, só. Então não dá, podem ficar tranquilos que tudo isso aqui, ó, não vai ser criado de novo. Retenções, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente não ia falar de imposto de renda, contribuição social e dos tributos da folha? Quando eu falo que não terá mais retenções, é para os tributos do consumo. Não tem o porquê ter retenção. Não faz sentido com as novas regras. Confusão para qual município eu recolho o ISS, essa história de recolher para 2 municípios, porque um quer, o outro entende que é dele, cada um olha para a lei conforme melhor convém, né? Eu sempre falo, o artigo 3º da lei diz muito bem para onde recolher o ISS. Se todo mundo olhar o artigo 3º, ninguém ia pagar para 2 municípios. Aí, o município que vê que não entra no artigo 3º, ele olha por 4º, porque um contradiz o outro. Aí ele fala o seguinte, não, mas olha só, o 4º diz que é para mim. Aí o outro município diz, não, mas o 3º diz que é para mim. Aí tu paga para os 2. E já tem decisão do STF que eles não ligam, porque eles dizem que quem manda no município sou eu. E agora, com essa história de ser para o destino, também ficou bem claro, não vai ter mais esse problema. Não é para ter. PIS e COFINS cumulativo, é cumulativo, não é não cumulativo? Não existe mais. O cumulativo é, eu tenho uma alíquota padrão e eu não tenho crédito. IBS e CBS serão tributos não cumulativos, isso quer dizer que eu tenho direito a crédito, de tudo. Tudo, quase tudo. Não é de tudo, gente, enganaram nós, mas é quase tudo, pouquíssima coisa não vai gerar crédito, tá? Mas vamos chegar lá, calma aí, vamos por partes. Essa parte é bem legal, a gente já chega lá. Tributação monofásica, mas o cigarro é monofásico no PIS e na COFINS, né? A bebida alcoólica é monofásica, se não me engano. Não tem mais nada disso. O único produto que continua tendo tributação monofásica é combustível. Aí tem a listinha ali, gasolina, etanol, óleo diesel, tem outros óleos, mas é só o que está na lista, que é só a parte de combustível. Fora isso, não existe mais tributação monofásica. Não existirá, né? A gente está falando do futuro. E aí a má notícia. Benefícios fiscais. Gente, é com dor no coração que eu falo para vocês. Acabou os benefícios fiscais, vão acabar, né? Quem tem TTD 409? Acabou. Eu trabalho muito com esse regime. Eu digo que cada vez que acaba alguma coisa, eu tenho prejuízo. Eu dava muito curso de substituição tributária. Acabaram com o ST. Tive prejuízo. Pronto, não tenho mais esse curso. E eu trabalho bastante com esse TTD. Acaba, gente. TTD 409, o da indústria têxtil, o do reciclável, tudo que a gente tem de benefício fiscal, acaba. Tudo, tá? Mas é de um dia para o outro? Não, ele começa em 2029. Lembra que eu falei que seria caótico? 2029 começa a diminuir a alíquota de ICMS e começa a aumentar do IBS. E aí os benefícios também começarão a diminuir, tá? Então 2029, 30, 31, 32. Chega 2032, acaba tudo e aí a gente entra em IBS com força total, sem benefícios. Mas eu dei uma lida na lei e tem ali uns segmentos com benefício. Bem pouquinho. Tem para medicamento, tem para produtos para acessibilidade, né? Tipo bengala, cadeira de rodas. Show de bola, tem que ter mesmo. Era para estar alíquota zero, inclusive, mas não, tem redução. Mas a maioria do que a gente tem de benefício não vai ter mais. Não vai ter, gente, é quase nada, tá? Então essa é a má notícia. Por isso que a gente falou, a Cíntia falou no começo, que o caixa pode sofrer um baque muito grande. Porque se eu diminuir o benefício, aumenta a minha carga tributária. Então o caixa vai sofrer com isso, não é? Bom, mas vamos lá. Alíquota, então, a gente já falou, alíquota é conforme estado de destino e município de destino. Então, se eu estou entregando o bem lá no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, eu vou olhar lá para o Rio de Janeiro qual é a alíquota de IBS, CBS é federal, tá? IBS recolhido para o estado de destino, já falei. Legislação única para todo o Brasil, salvo em relação às alíquotas de IBS. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Hoje nós temos muitas legislações diferentes, muitas. 27 estados
com o regulamento ICMS, gente, o regulamento é absurdo de grande, absurdo. E às vezes uma situação que era para ser idêntica, esses dias eu estava lendo sobre industrialização, esses dias não, já faz anos isso. Foi esses dias, faz anos. Sobre industrialização por encomenda, que eu dei uma aula de industrialização por encomenda, e eu não queria falar só de Santa Catarina. Aí eu peguei São Paulo para fazer um comparativo, porque eu pensei, vai ser igual? Não era. Não era. Eu pensei, poxa, a indústria podia ser igual, né? Tem regrinhas diferentes, coisinhas assim, detalhes. E isso no dia a dia é terrível para quem tem matriz e filial em vários estados do Brasil. Então não vai ter mais essa regra, tá? É tudo igual. Isso é fato, não tem como ser diferente. Até porque é pro destino. Lembra? É pro destino. Então, mesmo que o Estado tente alterar a legislação, não vai fazer sentido. Ele não vai conseguir. Bom, as alíquotas, então, não serão únicas. Cada município, cada estado define a sua, já falei isso. Aqui já falei dos benefícios. Não incidirá sobre exportação. Então, quem exporta continua tendo a imunidade e o crédito da entrada mantido, tá? Então, para exportadores, digamos que mudou a questão do crédito, que a gente já vai conversar lá, mas em regra, continua tendo a imunidade, continua acumulando crédito. Exportadores, tá? Bom, que mais? Respeito à neutralidade. Essa neutralidade, ela foi trazida na emenda constitucional muito forte. O que seria isso? Os novos tributos, eles não poderão fazer com que as empresas tomem decisões em decorrência do tributo. É vedado isso. Hoje, a gente toma decisão sim olhando para o tributo. Eu vou para Santa Catarina por quê? Eu vou abrir uma filial lá em Rondônia, Rondônia, né, que tem um benefício lá da importação também. Por quê? Eu vou abrir uma indústria têxtil, ao invés de abrir uma indústria têxtil, eu vou importar que sai mais barato porque o tributo é menor. Então, tem um monte de coisa que a gente olha pensando no tributo. E aí, no futuro, não vai fazer sentido nenhum, porque é para o destino. É para o destino. Então, a gente vai olhar o quê? Logística, infraestrutura, outras coisas. Então, esse princípio está bem forte na Constituição. Ampla base tributada, né? Aí, aqui eu não sei se é uma boa notícia. É ou não é, depende. O que seria essa ampla base tributada? Seria o seguinte: não interessa se é serviço, se é mercadoria, a tributação vai ser a mesma. O que eu tenho que olhar é a alíquota do destino. Só isso. Então, mas hoje eu tenho uma oficina mecânica. Tatiane deixa o carro lá para arrumar. A mão de obra é um valor e as peças são outros. Peça é tributado pelo ICMS, a mão de obra, ISS. Vai ter diferença? Nenhuma. Vai ser tudo IBS. Eu vou somar. Posso até separar, até porque até 2032 eu ainda terei, né, os dois tributos. Mas para fins de IBS é ampla base tributada. Eu não preciso mais analisar se aquela minha operação é uma mercadoria para tributar o ICMS, se ela é serviço para tributar o ISS, se tem que separar e tributar dois pedaços. Tem serviço que até hoje a gente não sabe direito, de tão confuso que é, não é? Isso também vai acabar, tá? Ampla base tributada, ou seja, tributa tudo. Eu brinco, né, eu dou bastante treinamento, que vai o dia inteiro, né? Daí a gente faz algumas brincadeiras para o pessoal não morrer de sono, né? Porque falar de tributo o dia inteiro é cansativo. O pessoal aqui já está com sono, nem deu uma hora, já deu uma hora, né? Imagina o dia inteiro. Aí eu brinquei, imposto sobre tudo. A minha sócia, assim, o IST. Ela assim, Tati, isso aí parece uma doença, né? IST. Eu sei, mas aí o pessoal não esquece. É imposto sobre tudo. Tudo vai tributar. Então IBS e CBS terão o mesmo. Fato gerador, a mesma base de cálculo, não incidência e imunidade, regimes específicos ou diferenciados, regra de não cumulatividade. Isso quer dizer o quê? Os poucos benefícios que terão, se tiver benefício, vai ser para a IBS, vai ser para a CBS o mesmo percentual de redução. Não vai ter diferença. A base vai ser a mesma. O que muda é só a alíquota. Então a pergunta que fica é: se é assim, por que não deixaram uma alíquota só e deu? Por que não deixaram um imposto só, não uma alíquota só? Não é. O que acontece hoje? O que vai acontecer? Nós teremos duas apurações. CBS para a União e IBS, competência compartilhada. Se o comitê gestor já vai ter que pegar a fatia do IBS, separar 5 mil e poucos municípios e separar 27 estados, por que já não separa mais a fatia da União e deu? Não, vamos fazer separado. Porque vai ser tudo a mesma coisa. O que vai mudar é a alíquota. Bom, isso aqui, eu coloquei para alertar. Porque está todo mundo falando, a alíquota máxima é 26,5, não vai passar disso somando os 3. O que já arrepia um pouco, né? 26,5 é uma alíquota alta.
já estão falando aí de 28. E cada vez que a gente vai a algum encontro aí de tributaristas, a alíquota só aumenta. Então, essa alíquota final de 26,5 é o que está na lei, dizendo, ó, somando o CBS, IBS estadual e municipal, não pode passar de 26,5. Mas a gente já sabe que vai passar, tá? Porque já está um projeto para alterar para 28, talvez mais. Eu estava dando um treinamento lá em Lages e o contador disse, olha, eu fui em um evento, estão dizendo 32. Eu disse, meu Deus, né? Só que assim, calma que coisa tem crédito, gente. A gente olha assim e pensa, meu Deus, vai ficar muito alto. Mas calma, tem os créditos. Alto é sim, não vou dizer que não é. Mas tem os créditos, então talvez a tua carga efetiva não seja isso. Agora, outra coisa, essa alíquota trava é a alíquota do Senado Federal. O Senado vai definir as alíquotas de CBS e IBS e somando as três não pode passar de 26,5. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que os municípios têm autonomia e os estados? Eles podem colocar a alíquota que eles quiserem. A gente acredita no bom senso, tá? Porque, né? Acreditamos no bom senso, mas eles podem sim estourar esse 26,5 fácil, tá? Então é só uma estimativa, fica de olho. Bom, o IPI então, indústrias e equiparados pagam o IPI, né? Importador é um tipo de equiparação, quem encomenda industrialização é outro tipo, tem vários tipos de equiparação, e a ideia de equiparar uma empresa à indústria é só para mandar ela pagar IPI. Em regra é isso que eu sempre explico. O pessoal diz assim, Tati, mas por que existe a equiparação? Para a pessoa pagar IPI. É isso. Bom, como que vai ficar? Então o IPI, ele fica com a alíquota zero, exceto para produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus, que tem a produção incentivada, produção similar fora. Então quem está fora e tiver produto similar na Zona Franca, vai continuar pagando IPI e imposto seletivo para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E essa aqui é a lista do que tem imposto seletivo, ó. Veículos, daqui dessa distância eu não enxergo, mas vamos lá. Veículos, aí tem as NCMs dos veículos, aeronaves e embarcações, tem as NCMs, ainda diz ali, tanto para aeronave quanto para veículo, olha, elas terão imposto seletivo, menos caminhão, se você olhar ali entre parênteses, caminhão não tem. Ah, os veículos que têm modificação para trabalhar na segurança pública, não vai ter imposto seletivo. Claro, encarece, né? É o governo, tá vendo? Então tem ali as regrinhas, né, para defesa, né, defesa do país, também não vai ter imposto seletivo. Produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebida alcoólica vai ter imposto seletivo. Para quem gosta de vinho, cerveja, vai ter, tá? Bebidas açucaradas, mas não é toda bebida açucarada, é o que tá ali a NCM, tá vendo, gente? Mais bens minerais, carvão mineral e esses bens minerais que vocês estão vendo aqui, ó, só esses que vão ter o imposto seletivo. E também as apostas, tá? Jogos de apostas. Esse concurso de prognóstico que está falando ali e Fantasy Sports são as apostas e os joguinhos. Então, é somente isso aqui. Não é uma lista grande, concordam? Então, as indústrias, as importadoras e no caso da extração, quem vai pagar o imposto seletivo é a empresa que extrai. Esqueci o nome correto aqui. A empresa que faz a extração desse bem mineral é que vai pagar. Demais empresas não se preocupem com o imposto seletivo, vai ser custo. Então, um bar paga imposto seletivo? Não, porque o imposto seletivo já foi pago pela indústria que produziu aquela bebida alcoólica, pela importadora que importou a bebida alcoólica, tá bom? Certo até aqui? Agora vai ficar mais legal. Vamos lá, e o crédito? Lembra que eu falei para vocês que é não cumulativo? Se é não cumulativo, quer dizer que eu tenho direito ao crédito da entrada. Então, eu vou ter IBS e vou ter CBS, ficou claro para todo mundo que são duas apurações, né? E eu tenho direito ao crédito, tanto para IBS quanto para CBS, tá? Eu não posso misturar. Então, como são duas apurações, eu tenho que olhar o seguinte. Na apuração da CBS, eu vou ter crédito de CBS. Na apuração de IBS, eu vou ter crédito de IBS. Um não pode ser usado para compensar o outro. Tati, se eu tiver crédito acumulado da CBS, eu posso usar para compensar a IBS? Não pode. São tributos diferentes, ok? Mesmas regras, o que gera crédito para um vai gerar para o outro, porém são tributos diferentes, você não pode misturar as apurações, tá? O que mais a gente tem aqui? Ó, primeira regra, então, para eu ter crédito. Eu já sei que eu tenho direito ao crédito de quase tudo. Lembra que eu falei para vocês que não era tudo? Quase tudo? Então, eu tenho direito a quase tudo de crédito, desde que tenha nota fiscal idônea e o tributo destacado na nota. São as duas primeiras regras.
Foquem nessa aqui, ó, o tributo destacado na nota. Tati, eu compro do Simples Nacional e eu tenho crédito hoje de 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. Só que o Simples não paga esses percentuais, eles pagam outros. O que vai acontecer com o IBS-CBS? Isso existirá? Não. O tributo tem que estar destacado em nota. Então, acabou essa história de adquirir do Simples e eu ter crédito de 7,6, de 1,65, de 7, né, no caso do ICMS. Isso não vai existir. Premissa básica de IBS-CBS, para ter direito ao crédito. Nota fiscal idônea e o imposto destacado na nota do meu fornecedor. Ok? Esses dois requisitos para todo mundo? Concordam que alguns aqui já vão sofrer impacto? Porque se eu compro muito do Simples, né, e MEI não vai dar crédito, tá? MEI não dá crédito. Eu me lasquei, porque o que não é funcionário são MEIs que a gente contrata, não tem crédito de nada. E aí como é que o meu segmento não vai ter aumento? No caso da minha realidade, não precisa nem fazer conta. Eu já sei que eu vou ter aumento de carga tributária. Mas vamos lá, vamos compensar dando bastante treinamento, né? Bom, gente, até aqui ficou ok para todos? O que mais tem aqui? Ah, quem pode acreditar? Hoje nós temos empresas do Simples, o MEI é do Simples, né? E nós temos empresas que a gente chama de normal, certo? Lucro real, lucro presumido. Esse termo, lucro real e lucro presumido para IBS-CBS não existirá mais, tá? Continua existindo por causa de imposto de renda, contribuição social, mas para IBS-CBS não existe lucro real, não existirá lucro real e lucro presumido. Ou é regime regular ou é do Simples. Então, hoje o que a gente chama de empresa normal vai ser regime regular, certo? Beleza. Quem vai ter direito ao crédito? Quem é do regime regular. Beleza. Então, o Simples Nacional vai poder creditar? Não. Porque ele não é do regime regular. Tá? Mas eu escutei um negocinho aí. A gente já chega lá. Vamos por partes. Vamos entender o crédito, depois a gente volta e fala do Simples de novo. O que pode creditar? Ó. Todas as entradas de bens e contratação de serviço. Quase todas, tá? Quase. Porque nós temos uma lista de produtos e serviços que não geram crédito. Bem pequena a lista, tá? Mas quer ver? Deixa eu pensar. Bebida alcoólica dá crédito? Não, tá escrito nome e sobrenome. Você não vai ter dúvida. Hoje, olha só para você entender bem. Hoje, a gente não pode creditar uso e consumo, certo? Esse termo não existirá com o IBS-CBS. O que existirá com o IBS-CBS é eu não posso creditar bens de uso pessoal, que não é o mesmo conceito dos consumos. E a lista traz qual é? Armas e munições não dá crédito, exceto para quem revende arma e munição, para quem usa como matéria-prima, empresa de segurança. Ah, a bebida alcoólica não dá crédito, exceto para quem revende, para quem usa como matéria-prima. Daí vai poder creditar. Então quer dizer que se eu tenho uma sala de reunião, e a gente decide bucha ali, e eu compro a bebidinha alcoólica porque às vezes precisa do uísque para encarar o problema, né? Eu não posso acreditar? Não. Eu já vi um monte de sala de reunião que tem, tá? Uma bebidinha, né? Peraí, deixa eu tomar um uísque para encarar o resto que vem pela frente. Aí não dá crédito, tá, gente? Ah, festa, final de ano vai ter festa. Oi? Que pena, né? Não pode acreditar. Eu estava dando um treinamento, né? E tinha um senhor muito sério, perguntava, que era em company. Daqui a pouco, quando eu falei do imposto seletivo do vinho, que ia ter imposto seletivo, ele ficou indignado. Até então ele não estava indignado, ele estava tudo bem. Na hora do imposto seletivo, ele ficou indignado. Como assim? Vai ficar caro, mais caro o vinho? Vamos ver se vai ficar, né? Fala em equilíbrio ali, no caso da bebida alcoólica. Então, eu acredito que não vai ter aumento de carga, porque o que se paga hoje, o imposto seletivo vai vir para equilibrar. Essa é a ideia. Bom, mas vamos voltar para cá, vamos deixar a bebida alcoólica de lado, né? Mas vocês entenderam a questão do que eu não posso acreditar? Então você vai ver o nome lá. Você não vai ficar com dúvida, está escrito. Por exemplo, Tati, o ticket que eu pago de vale-refeição para os meus funcionários, vai dar crédito? A regra é que não. Exceto se tiver um acordo ou convenção coletiva de trabalho. E esse acordo, eu sempre falo, pessoal, acordo protocolado lá no sindicato, para ter validade, não ter problema lá no futuro. Então tem a regra do que não pode, tem as exceções. E é bem pouca coisa mesmo. Então, se não está nessa exceção, quer dizer que pode acreditar. Então, por exemplo, contratei a Tatiane para dar um treinamento lá na minha empresa. Eu vou ter crédito de BS-CBS? Vai. Vai. O serviço vai dar crédito. Tanto para a CBS quanto para a IBS.
Comprei papel higiênico lá para o escritório, vai dar crédito? Vai, não está na lista de vedação. Não fala em material de higiene em nenhum momento, então sim, você vai poder acreditar. Material de limpeza em geral, tá? Que hoje é um caos, né, gente? Lá na fábrica, por exemplo, você compra um óleo lubrificante para colocar, para lubrificar ali as engrenagens da máquina, né? É tudo uso e consumo hoje. Tem um monte de discussão aí, né? O pessoal acredita porque entende que é intermediário, né? Tem um rolo danado, mas o Estado entende que é uso e consumo. Essa discussão não tem mais. Vai poder acreditar. Então, a questão é, imprime essa lista para a pessoa que dá entrada e, ó, tem isso aqui. Isso aqui, se chegar, tu não pode acreditar. E a maioria dos casos que você vai ver, de repente a tua empresa nunca vai comprar. Não. Tipo, a minha empresa é indústria têxtil. Indústria têxtil todo mundo conhece, né? Pelo menos a gente tem uma ideia de como funciona. Agulha de máquina, vai poder acreditar? Vai. Tudo vai dar crédito. A energia elétrica, 100% vai dar crédito. O escritório de contabilidade vai poder acreditar em energia elétrica? A internet? Vai. Empresas prestadoras de serviços também terão crédito. Por isso que quando você olha a alíquota e aí tem essa estimativa 28, 32, a gente se assusta, mas calma, respira, porque tem coisas que dão crédito. E pode diminuir no final das contas. Pode, não estou dizendo que vai. Só para não ficar tão assustado. Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar. Ficou clara a questão do crédito? Tem um detalhe ainda do crédito bem importante. Ó, falta um detalhe. O crédito é desde que o tributo tenha sido pago. Quem já ouviu falar do split payment? Não? Já, né? Bom, gente, já vou falar primeiro as modalidades de extinção e eu já vou dar um exemplo do split payment para vocês entenderem, tá? Eu acho que eu já passei do meu tempo, né? Tem para mim. Não, mas não tem problema, não olha, eu vou continuar. Até porque o mais importante vem agora, né? Gente, mas assim, mais uns minutos acaba, tá? Fiquem tranquilos. Mas senão daqui a pouco vocês, meu Deus, disseram que era 1h30, eu vou ficar aqui a tarde toda, né? Gente, olha só. De novo, crédito, tá? Quase tudo dá crédito, ficou claro para todo mundo. Tem os detalhes que não dão. Preciso da nota fiscal idônea, documento idôneo. O tributo tem que estar destacado, ok? Ah, e se a empresa é do Simples? O meu fornecedor é optante pelo Simples. O que eu tenho de crédito? Exatamente o percentual que ele paga dentro do Simples, que ele vai ter que informar na nota. É aquele percentualzinho, só, tá? E o tributo tem que estar extinto. Extinto. Para eu poder creditar, fazer o meu crédito, o meu fornecedor tem que ter pago aquele tributo. Vamos começar assim para você entender a linha de raciocínio, que eu já vou chegar lá, tá? E aí? E se ele não paga, eu não tenho crédito? É por aí. É por aí. Mas calma que existem as modalidades de extinção. Mas a primeira regra é essa. Ficou claro para vocês que estou dando entrada num produto ou num serviço. Eu tenho direito ao crédito, ok. Ele foi extinto? Foi. Então eu tenho crédito. Não foi, ele fica travado na apuração assistida. Sabe o extrato do banco quando entra um valor para a gente e fica lá bloqueado? Seria essa mesma lógica. Entra, eu vou enxergar, porém ele está bloqueado. Ele não altera o meu saldo. Quando alguém quitar, aquele tributo gerou crédito para mim. E aí eu vou chamar atenção numa coisa aqui. Eu estou vendo muitas aulas, muitas lives, porque eu estou respirando a reforma. Tem gente falando bobagem. Não quer dizer que a gente também não fale, né? Mas tem uma situação que é uma bobagem tremenda que o pessoal está falando assim. O crédito é pelo regime de caixa. Está errado. Porque quando a gente fala de regime de caixa, contabilmente é outra situação. Regime de caixa dá a entender o quê? Vê se vocês concordam comigo. Se eu escuto assim, o crédito é pelo regime de caixa, o que eu entendo? Ah, então eu vou ter crédito se eu pagar o meu fornecedor. Não é isso que dá a entender? E não tem nada a ver com isso, gente. Não interessa se eu paguei o meu fornecedor ou não. O fisco não está nem aí se tu pagou o teu fornecedor. Ele quer saber se tu foi pago tributo. O tributo foi pago? Foi, vai gerar o meu crédito. E aí, quais são essas formas de extinção desse débito do meu fornecedor para que eu possa acreditar? A primeira é por compensação. Como é que é essa compensação? Vamos supor que a minha empresa é uma exportadora e eu tenho crédito acumulado que eu exporto, certo? Quando eu emito uma nota de saída, vamos supor que eu vendi no Brasil agora, eu tive débito de IBS, CBS, apareceu débito. A apuração assistida, ela vai olhar em tempo real como que está a minha apuração. O sistema do governo, ele vai olhar para a minha apuração e dizer o seguinte, a Tatiane é uma exportadora, ela tem saldo credor,
E ela acabou de vender no Brasil, ou seja, liberou um débito. Esse débito foi compensado com o crédito que a Tatiane tem acumulado. A gente faz isso no final do mês. A gente joga todas as notas para ter o saldo. Com a apuração nova, vai ser em tempo real. Eu vou ter débito das notas emitidas e crédito das recebidas, automaticamente, na hora. Então, quando eu emitir uma nota, o sistema vai olhar, opa, peraí, a Tatiane tem saldo credor, ela compensa aquele débito. Ele é extinto por compensação. Automaticamente liberou o crédito para o meu cliente. Se ele vai pagar a compra dele ou não, é outra história. Aí o governo não está mais nem aí, isso é um acordo entre nós dois. Deu para entender a parte da compensação? Show, né? Tá, e se eu não tenho saldo credor acumulado? Eu não tenho crédito, não é só saldo credor acumulado, é olhar para a apuração e naquele momento eu ter saldo credor. Eu não tenho, porque eu tenho muito mais débitos do que crédito. Aí a segunda é pelo pagamento, né? Pelo contribuinte. Então o que vai acontecer? Só para vocês verem como o buraco é muito mais embaixo. Vendi, estou apurando agosto, fechei agosto. E todos os meus clientes, eu não tenho crédito por compensação. Então está travado o crédito dos meus clientes, concordam? Porque na primeira hipótese de extinção é compensar com saldo credor, eu não tenho. Então apareceu os meus débitos lá e os meus créditos e vão, né? E aí eu tenho um saldo final no mês. Se o que não entrar por compensação, eu vou pagar só no final do mês. Então fechou 31 de agosto, vamos supor que não se sabe ainda, que o vencimento é dia 15/9. A Tatiane paga rigorosamente no dia do vencimento. Dia 15/9 eu paguei o saldo, liberou meus créditos, os créditos dos meus clientes. Então hoje a gente aproveita o crédito quando? Pela entrada, não é? Eu comprei em agosto, eu creditei em agosto. IBS, CBS pode não ser, pode acontecer sim, por causa da compensação, mas pode acontecer do meu fornecedor pagar só no vencimento e liberar para mim o crédito no vencimento. Então eu vou poder aproveitar agora dia 15/9, aí a apuração assistida libera. Então isso é uma pergunta que o pessoal faz muito, como que eu vou saber quando que libera? Teoricamente, porque a gente está bem na parte teórica, né? Porque a gente não viu isso acontecer ainda. Sabe o extrato, o IBS, CBS, igual o extrato do banco, vai estar os créditos bloqueados. Ou o meu fornecedor pagou, liberou tudo, vai liberando aquele crédito para eu poder compensar o meu débito. Loucura, né? Será que vai funcionar? A gente não sabe, mas a ideia é que funcione, né? Eu já vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Aí a gente entra aqui com o split payment. O que seria o split payment? Não sei se eu falo certo, tá? Mas vai assim mesmo. O split payment seria o seguinte. Ela comprou de mim, eu vendi para ela. É óbvio, né? Eu vendi para ela um produto por R$1.000 e tem 200 de tributo. E ela vai pagar à vista no Pix, vamos supor. Tati, eu vou pagar à vista, 1.200. 1.000 é o produto, 200 é o tributo. Quando entrou no banco, o banco pega o 200, passa para o governo e passa o 1.000 para mim. Automaticamente libera o crédito dela, porque o débito foi extinto. Ok? Eu já vou mostrar um exemplo do split que vocês vão entender, tá? E aí tem o recolhimento pelo adquirente. Então quer dizer que se o meu fornecedor não for confiável, ele é inadimplente, o meu crédito não vai ser liberado nunca? É por aí. Só que o que pode acontecer? Você pagar pelo banco. E ao pagar pelo banco, o banco vai reter pelo split. Então, vai liberar o teu crédito, só que às vezes 2, 3 meses depois, tu pode comprar, por exemplo, um produto para pagar daqui 4 meses, 120 dias de prazo. O teu fornecedor, vamos supor que, olha só, vendeu em agosto, para o cliente pagar daqui 120 dias, certo? Então quer dizer que eu vou ter o crédito só daqui 120 dias? Não necessariamente. Fechou agosto, o teu fornecedor pagou dia 15/9, liberou o teu crédito, porque foi extinto, ele pagou o tributo. Agora não, teu fornecedor não paga, ele é danado. Ele não pagou. Aí foi gerando imposto e foi gerando e ele ficou inadimplente, virou um devedor contumaz, né? E não foi pagando, passou os 120 dias, você vai pagar o teu fornecedor e você paga pelo banco. Quando cair no banco, o banco retém pelo split, passa o tributo para o governo e passa o principal, né, a parte da mercadoria, do serviço, para o fornecedor. Aí libera o teu crédito. E aí, mas eu preciso desse crédito antes, tem uma opção, ó. Pagamento pelo adquirente. A gente não sabe ainda, né, como que vai funcionar. O que se sabe é, tu só pode fazer o pagamento pelo o próprio adquirente pagar se o split payment não funciona. Supondo o seguinte, comprei, o meu fornecedor não paga em dia. Eu vou pagar o tributo para liberar o meu crédito, depois eu pago ele. Pode? A princípio sim, tá? Mas deixa eu mostrar um exemplo do split payment que eu acho que vai ficar mais, vai clarear, né, a ideia aí, a mente de vocês. Olha só, o A vendeu para o B. Ou prestou um serviço, tanto faz, de R$1.000.
supondo que 280 é o total dos tributos. Total, 1.280, certo? Lembra que o tributo soma no total da nota, dos novos tributos? Aí o B pagou o A. Quando o B pagou o A pelo banco, ele pagou 1.280 para o A. 280 foi para o governo, o banco que tem que fazer isso, tá? O sistema bancário. Vai pagar 280 para o governo e vai pagar o 1.000 para o A. Aí você pode me perguntar assim, Tati, o crédito? Eu tenho crédito, não é? O A tem crédito. Se o banco passar 280 para o governo, onde é que fica o crédito de A? Aí é que tá, não é assim que o governo quer. Ele quer que seja assim, que é o split payment inteligente. Ele quer que o sistema bancário, ao receber 1.280, olhe, porque com a chave Pix, com o boleto, todo documento, né, para receber algo vai ter que estar vinculado à nota. Então, vai ter que estar nessa chave a vinculação da nota. Então, para saber que esse 1.280, que esse 280 é da nota X da empresa A. Então, essa vinculação é obrigatória. Quando o B for pagar o A e passar pelo banco, o sistema bancário vai olhar por ação assistida de A. Isso não é o caixa que vai olhar, é o sistema, porque tem LGPD, né? O sistema vai pegar, o sistema bancário, acionar o sistema do governo e vai olhar lá, ó, desse 280, como é que está o saldo do A? Ah, o A tem um saldo credor de 100. Opa, então eu não vou pagar 280 para o governo. O banco vai passar 180 para o governo e 1.100 para a empresa A. Que loucura, né? Ó, peraí, deixa eu voltar. E aí, e se, olha só, vamos complicando. E aí, nesse caso, concordam que daí já vai liberar o crédito para o B, porque o B está pagando, está extinguindo o débito. E se o A chegou na apuração, ele pagou já esse 280 embutido tudo aqui dentro. Quando o B pagou o A, esse tributo dessa nota já foi pago. E aí, o que vai acontecer? O sistema bancário, ao olhar do governo, vai dizer, peraí, para essa nota já foi pago, vai passar 1.280 para o A, porque ele já pagou o governo. Gente, a gente está pensando assim, mas meu Deus, será que vai funcionar isso? Dizem que sim, né? Eles estão desenvolvendo. O banco bateu no peito, o sistema bancário, diz que isso aí para nós é mole, pelo menos é a informação que vem chegando. A gente faz. O problema não é o sistema bancário. O problema é acessar o do governo. O ECAC dá problema, né, meninas? Muito. Aí sabe o que diz a legislação? A legislação já viu que podia não funcionar. O legislador disse o seguinte, ó, vamos voltar para cá. Se quando o B pagar o A, o sistema do banco não conseguir acessar o sistema do governo, o banco vai reter 280 para o governo e vai pagar 1.100 para o A. Dentro de 3 dias úteis, o governo tem que olhar se ele não recebeu mais, que se ele recebeu mais, em 3 dias úteis ele tem que devolver para o A a diferença. Olha, o nosso setor financeiro vai dar volta nisso? Quem acredita nos 3 dias úteis? Gente, é o que diz a lei, tá? E assim, ó, esse retorno de 3 dias úteis é automatizado, não é um fiscal que vai olhar e analisar, é sistema. Então, eu acredito sim na devolução em 3 dias úteis. Agora, a questão é, será que tá certo? Será que calcularam direitinho? Tá vendo? Como que nós vamos confiar? Nós vamos ter que ficar refazendo esses cálculos. Né? Eu dei um treinamento numa empresa que tinha 42 filiais. E a apuração ela é consolidada, não vai ser assim por filial. Tem 42 filiais, é uma apuração de IBS e é uma de CBS. Vai estar tudo junto e misturado. E aí agora, como é que eu vou conferir tudo isso aqui, ó? Aí o que eles pensaram? A gente vai fazer separado, a conferência separada e depois consolida para ver se bate com o do governo. É o que eles estão tentando lá fazer já estão pensando no desenvolvimento. Pessoal, deu para entender como que vai ficar? Aí, a legislação tem um artigo 48 que diz o seguinte, olha, se nós do governo, mais o sistema bancário, a gente não conseguir fazer com que o split payment funcione, fica como é hoje. Aí você vai ter o crédito pela escrituração da nota, é o crédito escritural, né? O crédito financeiro é só se a gente conseguir fazer com que o split e o adquirente consiga recolher, tá? Mas o que eu sei, que daí eu conheço alguns fiscais que estão dentro da parte do desenvolvimento, é que eles estão dando a alma para isso funcionar. Vamos ver. O SERPRO já desenvolveu, inclusive o SERPRO, né, que é o sistema do governo, fez uma live explicando como ia ser. Só que, gente, funcionou tão legal, mas ele fez uma operação.
Vocês viram? Foi muito legal, mas foi uma. Agora são trilhões por dia, sei lá quantos que é por dia de todas as empresas a nível Brasil, né? Gente, deu para entender isso aqui? Tá vendo? E aí, como pode impactar isso no caixa da empresa? Porque hoje eu tenho crédito à medida que vai recebendo a nota. Se o crédito ficar travado lá, eu vou pagar mais tributo, até aquele crédito ser liberado. Então vai ter uma seleção natural, inclusive, para fornecedores. Pagamento em dinheiro, só maluco que vai fazer. Porque daí eu vou pagar o meu fornecedor e eu vou ter a fé que ele vai pagar o tributo para o governo para liberar o meu crédito. Pagamento em cheque, o pessoal faz. De repente, quando for regulamentado o recolhimento pelo adquirente, né? Aí sim você pode, vou pagar em cheque, então eu vou fazer um cheque para pagar o tributo separado e o outro só do principal. Aí beleza também, para liberar, garantir o teu crédito. Bom, vamos para a reta final, né? E o período de transição, então? Como é que fica a partir do ano que vem? O ano que vem eu costumo dizer que é um ano preparatório. A gente vai estudar, a gente vai entender e a gente vai cobrar muito. O nosso sistema, ele está preparado? Porque, gente, o contador, ele está se preparando. A maioria dos contadores estão estudando. Ó, vocês aqui, né? A contabilidade de vocês está se preparando. Tanto que chamou vocês, olha, vamos chamar os nossos clientes para eles verem como que a coisa está acontecendo. Agora, a questão é o sistema. O pessoal está se preparando? Tem de tudo aí no mercado. Tem gente que sim, tem gente que não. E eu costumo falar que se o sistema é ruim hoje, será que ele vai dar volta nisso aí? O sistema de auditoria, não sei se é esse nome que vão inventar, que vão usar, o sistema de auditoria para ver se essa apuração assistida do governo está certo. Porque na mão, como é que nós vamos fazer isso na mão? Né? O valor de 3 dias úteis que falaram que ia voltar, voltou certo? Então é um ano de preparação. Mas vamos lá, 2026 então é o ano teste. Empresas do Simples Nacional não informam, Simples não informa ano teste. Então 2026 para o Simples, não vou dizer nada acontece, porque tem que ir se preparando, as tags, né, cobrar do sistema, se as tags já estão sendo desenvolvidas, é isso. Agora, para as empresas do regime regular, que são as que não são do Simples, o ano começa o ano teste. Então vai destacar na nota 0,9% de CBS e 0,1% de BS estadual. A legislação diz que compensa com PIS e COFINS, só que se entregar a obrigação acessória não precisa pagar. E já foi dito, determinado, que a obrigação acessória é a nota fiscal. Ou seja, em resumo, tá? Para facilitar aqui o entendimento. O ano que vem é teste, ninguém paga, ninguém acredita. Então eu vou ter 0,9% de CBS, 0,1% de BS estadual e é isso. Não vai somar no total da nota também no ano que vem. Ficou claro para vocês? Então, só que o sistema agora em outubro já começa a fase de homologação. Se não tiver as tags, vai bloquear o sistema, tá? Então já começa a ser cobrado o pessoal do sistema. Em 2027, então, será cobrada a CBS. Em 2027 entra em vigor a contribuição de bens e serviços, que ela é federal, e é extinto o PIS, a COFINS e IOF sobre seguros. Então, em 2027, nós teremos a CBS e o imposto seletivo. E eles entram com tudo, tá? Não é aos poucos, não. Tem a virada ali. 2027 acaba PIS, COFINS e entra entra CBS, imposto seletivo, e o IPI fica com alíquota zero, exceto para quem tem produto fora da Zona Franca, com produção similar na Zona Franca, tá? Em 2027 e 2028, também temos a fase teste do IBS. Então, entra em vigor CBS, entra em vigor imposto seletivo, e nós temos, então, o teste, começa a fase teste de IBS. Será 0,05% de BS estadual, 0,05% de BS municipal, que dá 0,1% no final das contas, tá? E aí, nesse caso, em 2027, vai somar no total da nota e diminui a alíquota de CBS em 0,1%, porque a ideia aqui é testar, não é encarecer nada, certo? Então, vai ter 0,05% de CBS, de IBS estadual, 0,05% de IBS municipal e a CBS reduz 0,1%. Então, se for definido que a CBS o ano que vem é 8,8%, o ano que vem não, em 2027, né? Na verdade, vai ser 8,7%. Ok? Porque a ideia aqui não é encarecer, é só testar o tributo. E aí o caos começa em 2029, né? 2029, a gente vai estar sambando, né, com a CBS, já acostumamos com o split payment, supondo que tudo deu certo, vamos torcer que dê, que vai dar menos dor de cabeça do que se não der, né? Então a gente vai estar super feliz que CBS deu certo e aí começa
gradativamente o IBS. Aí, gente, a gente vai trabalhar com ICMS, ISS e IBS ao mesmo tempo. Em 2029, as alíquotas de ICMS reduz 10%, 2030 reduz 20%, 2031 reduz 30%, 2032 reduz 40%. E aí eu tenho que cuidar o quê? Muda a substituição tributária, muda a alíquota, muda a MVA, muda de FAO, né? Porque eu tenho que ficar olhando, tá, agora lá na Bahia, qual é a nova alíquota do ICMS em 2029, e 2030, e 2031, e 2032? Porque a gente vai ter essas mudanças, essas diminuições de alíquotas. E aí o IBS começa a entrar em vigor, tá? Ó, exemplo, se a alíquota do ICMS é 18, em 2029 vai ser 16,20. Se a alíquota do ISS é 5, em 2029 vai ser 4,5%. Ok? Bom, vamos lá. E aí, chegamos, né, depois de tanto sofrimento, à Terra Prometida. 2033, então, é eliminado o ICMS e o ISS. Será que vai ter prorrogação? Assim, acredito que não, tá? Porque para prorrogar isso, mexe Senado Federal, mexe Câmara dos Deputados. Não é igual uma lei do Estado que virou, às vezes, uma bagunça, né? Porque vai entrar em vigor. Lembra do CBNF aí? Eu não perco uma oportunidade de reclamar do CBNF. Tem um ódio desse código. Um ódio. Não é? Judiou da gente pra caramba. E aí vão prorrogando, e vão prorrogando, e vão prorrogando. É uma judiação. E assim, só que é o próprio Estado que prorroga. É uma portaria, um ato de arte, eles vão prorrogando. Isso aqui passa por Senado, por Câmara de Deputado, então eu acho improvável que vai ter prorrogação. O que eu ouvi, aí gente, agora eu vou falar boato, tá? É boato puro, puro, puro. Tem nada de concreto. É que o que os estados pediram é para essa migração não ser tão dolorida, tão devagar. Simplesmente pegar e virar, sair ICMS e entrar IBS. Não ficar 2029, 20, 30, 40%, sabe? Diminuindo. Se é verdade, vão fazer ou não sei, tá? Vamos ver. Bom, aí o período de transição, então, para nós, acaba em 2032. Para o governo, acaba em 2077. Para o governo. O que seria essa transição para o governo? Gente, essa reforma vai sair muito, mas muito cara para nós, tá? Cara, que eu digo de dinheiro, né? De tempo também, mas de dinheiro. É muitos trilhões, é tanto zero que a gente se perde. Mas o que acontece? Vamos supor, se Santa Catarina tem uma arrecadação de, sei lá, vamos chutar aqui, 2 bilhões no ano, o governo federal, no mês, né, 2 bilhões no mês, o governo federal vai ter que bancar essa diferença se Santa Catarina não conseguir atingir os 2 bilhões com o IBS. Então, atingiu 1 bilhão e 900 mil, os outros 100, a União tem que bancar. Então, essa transição vai até 2077. Mas para nós, que reflete, é que vai refletir na gente, né? Mas eu digo, no nosso trabalho é até final de 2032, tá? Bom, o Simples, então. Simples Nacional, ele tem a opção 1, recolher IBS e CBS dentro do regime do Simples. A opção 2 é recolher IBS e CBS separado do Simples, pelo regime regular. Hoje a gente não tem essa opção. Ou está no Simples, ou não está. E tem a questão do ICMS e ISS quando ultrapassa o sublimite, né? Vai ter essa questão de ultrapassar o sublimite para o IBS, só para o IBS. Estão dizendo que já tem um outro projeto de lei para colocar a CBS também, junto, para se ultrapassar o sublimite de um, ultrapassar dos dois. Mas por enquanto é só CBS, depois de 3 milhões e 600 mil. Beleza, eu não ultrapassei o sublimite. Eu posso, se eu quiser, escolher pagar IBS e CBS separado do Simples, como regime regular, daí eu vou ter direito a crédito. Aí a gente não tem como dizer, qual que vale, será que vale a pena? Tem que fazer conta, tá? E aí pode ser escolhido semestralmente. Em abril, é abril e setembro. Setembro você escolhe para o próximo semestre, para o ano seguinte, e abril para o segundo semestre daquele mesmo ano, tá? Então é uma opção semestral, recolher IBS, CBS ou não, separado do Simples. É uma opção que está aí na lei, tá? E aí se optar em recolher separado, vai ter direito ao crédito. O adquirente vai acreditar também o que ele colocou na nota fiscal, desde que pagos, né? Imposto seletivo, independentemente de ser do regime regular, o IBS, CBS ou não, vai pagar, tá? Então, o Simples Nacional, se ele for contribuinte do imposto seletivo, é separado do Simples Nacional, tá? Indústria, importador, quem faz extração daqueles produtos que a gente viu vai ter que pagar. Outra coisa que vai mudar. Opção do Simples Nacional não será mais em janeiro, será em setembro do ano anterior. Eu achei bastante precoce setembro, muito antes. Então, para janeiro de 2027, o ano que vem, em setembro, as empresas já terão que optar para o Simples Nacional.
tá? E quem vai sofrer impacto? Todo mundo. Todo mundo. Importador, indústria, comércio, construtora, serviço, locadora, instituição financeira. Gente, todo mundo vai sofrer impacto. Até então, os bancos, né, as instituições financeiras, a gente está falando de banco, mas tem outras que, para ser banco, tem umas regras, né, que tem que seguir. Eu confesso que eu ainda não consegui aprofundar a parte de instituição financeira, porque é diferente e é grande o negócio lá. Tem muitas regras diferentes do que a gente está acostumado. Inclusive, entender as taxas, o que tem. Mas o que eu posso adiantar é que sim, vai pagar IBS, CBS, tá? Aliás, do juro, lembra que eu falei para vocês do juro que tem IBS, CBS? O banco, se ele receber juros, ele vai pagar os ganhos, né, de investimento, não é juros. Fiz um investimento, tá? Isso eu acho que é legal, porque quase todo mundo aí investe, né? Fiz um investimento. Sobre o ganho desse investimento, eu vou pagar IBS, CBS? Depende. Se a atividade da tua empresa é financeira, a resposta é que sim. Então, uma empresa que tem como atividade também o investimento, a atividade dela, né, do ganho dela é isso, vai pagar IBS, CBS. Ah, não, nós, estou falando da gente aqui, a Tatiane sobrou um dinheirinho lá da empresa dela e ela vai investir. Naquelas coisas lá que o banco oferece, né? Ela vai pagar IBS, CBS? Não, tá? Isso a legislação diz que não tem. Então, o ganho no investimento só vai ter tributação quando a atividade da empresa é financeira. Nós não vamos pagar, nós pessoas físicas ou empresas que investem o que sobrou ali, mas a atividade dela não é de investimento, nós não vamos pagar IBS, CBS sobre o ganho, tá? Bom, gente, então todos serão afetados, né? Imóveis que até então não pagam ICMS, vai pagar IBS, seja na prestação de serviço, seja na venda do imóvel. Claro, tem alguns redutores, né? Lá nos imóveis tem redutor social, redutor de ajuste. A voz deu uma falhada. Redutor de ajuste, mas vai pagar. Alguns segmentos terão redução da alíquota, tá? Mas não é segmento, é produto, mas nem todos. E aí, vamos lá, por onde começar? O fisco já começou, prorrogação é pouco provável que tenha, tá? Eu não acredito em prorrogação. Então, o fisco já começou as adaptações, a gente tem aí, gente, a informação chegando direto de nota técnica do Estado, alterando o layout, então o pessoal do sistema já tem material para trabalhar, tá? Ó, a partir de agosto não existirá mais cupom, né? Desde agosto não tem mais cupom fiscal. A nota tem que ser eletrônica. Isso já é um preparatório para a reforma, porque não vai caber nada manual na reforma. Se a apuração assistida ela vai pegar das notas fiscais, concordam que tem que ser tudo eletrônico? Então, todas essas questões que a gente está sendo levantada agora e está sendo alterada, já é visando a reforma, tá? Atualização de sistemas e contratos, pessoal aí, ó, o sistema já vai olhar. Analisar, reavaliar contratos com fornecedores, incluindo cláusulas sobre obrigações fiscais. Crédito somente se houve o pagamento. Até tem uma empresa grandona aqui da nossa região que mandou um questionário para os fornecedores, perguntando, ó, tu tá sabendo da reforma tributária? O que tá fazendo? Já está questionando. Então, essas grandes empresas já estão pressionando, né? O Simples Nacional vai ter muita pressão pelo seguinte: eu compro de uma empresa do regime regular e me dá 20% de crédito, e eu compro do Simples e me dá só 2%. O que o Simples vai sofrer pressão para baixar o preço dele? Já tem hoje isso, né? Mas vai ter mais, porque o crédito do PIS e COFINS não vai ser mais a alíquota cheia, exatamente o que ele paga no Simples. Então já vamos se preparando para isso também. Que já foi? Ajustar cláusulas sobre tributos, levantamento do estoque, principalmente levantamento de crédito para transição, porque, por exemplo, quem trabalha com PIS, produto que é PIS e COFINS monofásico, não dá crédito, certo? Vai chegar final de 2026, você vai ter estoque e vai migrar para a CBS. E aí, aquele crédito do produto que você tem estoque, que era monofásico, a legislação diz que você faz o levantamento e credita em 12 vezes na CBS. Crédito da CBS acumulado, se tiver alguma coisa, vão liberando, porque você sabe que pode compensar com outros tributos. Mas tiver acumulado e sobrou, vai poder usar para compensar a CBS. Então tá bem tranquilo. Mas o ICMS, alguém tem problema de coração? Tá, então respira fundo, tá? Se você tiver saldo credor acumulado de ICMS, a tua empresa exporta, enfim, saldo credor. É que quem tem saldo credor passível de transferência a terceiro já está liberando esses créditos, né? Mas quem não é isso, comprou com uma alíquota maior que vendeu, ou porque o Estado demorou horrores, né, para aceitar essa transferência de crédito. Chegou o final do ano, eu tenho saldo credor.
de ICMS, chegou em 2032. Como que eu vou usar esse saldo credor? Eu faço um levantamento desses valores, eu tenho que provar para o fisco, porque o fisco vai ter que homologar o meu saldo credor, que eu já venho declarando em tudo. Está tudo declarado, mas ele quer homologar. Então eu faço o levantamento, ele homologando, que já é um passo, né? Vou demorar um monte, ele vai homologar, eu posso aproveitar em 240 vezes. Uma vergonha. Financiamento da casa própria, 20 anos. 20 anos, gente, um crédito que vocês têm direito. Aí já converso com o advogado para ver se isso daí já não dá para judicializar, porque para mim isso aí é o fim da picada. A pessoa já tinha direito a esse crédito, não é? É perder de vista, assim. Então já vai olhando isso aí. Que mais? Preparação para custo de implantação, porque não vai ser de graça, isso aí não vai sair barato para as empresas, né? Se vai sair caro para o governo, a gente vai ter que se preparar porque o nosso sistema não vai fazer também de forma gratuita, né? Porque vai mudar tudo no sistema também. Então, vai se preparando aí para os custos de implantação e transição, mapear os produtos com análise se haverá alguma redução. Ah, o meu produto, será que vai ter redução? Tem a lista na lei, não está ali na lista. É uma lista pequena, tá? Não vai dar tanto trabalho assim. Organização financeira, tem caixa para aguentar o início? Porque na virada, o caixa vai sofrer um baque. Depois, acho que entra na rotina, o pessoal já se acostumou, mas na virada ali o caixa pode sofrer. Levantamento de despesas e custos que gerarão crédito, gente. Hoje, uso e consumo não dá crédito, vai dar. Então faz esse levantamento, né, do que você pode vir a ter que vai te dar crédito. Locação, eu pago locação do meu imóvel, vai dar crédito também a locação, tá? Locação é um exemplo, né? Capacitação da equipe, faturamento, compras, financeiro, TI, financeiro, entrou 3 dias úteis, entrou um valorzinho. Quem que vai validar se aquilo lá está certo ou não? Financeiro, né? Seu contador está preparado? Aqui a gente sabe que está se preparando, né? Então aqui acredito que aqui não é uma preocupação que o pessoal está se preparando. Mas é uma coisa que eu sempre falo, ó gente, se o teu contador diz para ti, para ficar calmo, que está longe, se preocupa, não está tão longe assim. Analisar se valerá a pena pagar IBS, CBS dentro ou fora do Simples, já que é uma opção bimestral, né? Não, semestral. E preparação para possível aumento de carga tributária. Até a gente fez uns cálculos, né? E alguns segmentos vai ter sim aumento, outros nem tanto, só que isso é somado ao total da nota, então vai aumentar o preço final, né? Porque como é somado no total, ele não é custo. Você recebe do cliente e repassa para o governo, né? Mas é bom dar uma calculada aí, porque o teu preço final pode aumentar e os teus clientes reclamarem. Gente, obrigada pela atenção e estou aberta aí para as dúvidas. Se eu puder ajudar, podem perguntar e eu vou ficar à vontade para dizer que eu não sei se eu não souber, tá? Porque tem um monte de coisa aí que a gente não sabe ainda. Mas, quem quiser, fique à vontade. Espero que tenham entendido aí o que vem pela frente.